concelho que lhe mostramos hoje pertence ao distrito de Santarém. Na história teve muita importância e a natureza reserva-lhe propriedades únicas. A fé espalhou o seu nome pelo mundo e é sem dúvida um território detentor de propriedades únicas. A cidade está recheada de bons motivos para começarmos a nossa viagem. Mas antes, já sabe, espreite estas imagens e descubra você mesmo onde nos encontramos. As maravilhas deste concelho são abundantes, desde as paisagens, os produtos, sabores e tradições, terra mística e muito, muito especial. Ourém é a cidade que lhe mostramos hoje. Para conhecer verdadeiramente Ourém, é necessário fazer uma profunda viagem no tempo. Recuar milhões de anos até chegarmos ao período Jurássico. Os dinossauros foram os primeiros habitantes desta terra e chegaram até nós marcas bem visíveis da sua passagem. O monumento natural das Pegadas, com o nome Dinossauros de Ourém Torres Novas, localiza-se no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. As pegadas que aqui vê são de alguns seres que povoaram o planeta Terra, os dinossauros saurópodes. Eram herbívoros, com cabeça pequena e pescoço e cauda compridos. Foram descobertas quando este espaço era uma pedreira. Na laje calcária são visíveis as marcas que se conservaram ao longo de 175 milhões de anos. É um dos trilhos mais longos e conhecidos no registro fóssil a nível mundial. Para facilitar a visita, foi criado um circuito pedagógico onde pode ficar a saber mais sobre a história da Terra. A nossa cronologia móvel não para, portanto vamos continuar e parar noutra era. Chegar à vila medieval é recuar até ao século XII, data da fundação do castelo que aqui vê. No Burgo, podemos percorrer as vielas e espreitar o casario branco. Dos miradouros, as vistas são fantásticas, portanto agora é tempo de contemplação e descoberta. A zona histórica da cidade vinca na história de Portugal vários capítulos. A Vila Medieval é um ex-libris também do concelho, é uma vila, é um monumento que diz muito aos ourienses. Todos se revêem, todos gostam muito do nosso castelo, o Castelo de Ourém, e por isso temos também intenção, e foi ontem apresentado, um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros que vamos fazer no próprio castelo e também no espaço público do castelo, de forma a torná-lo mais atrativo. O perímetro amuralhado de Ourém inscreve-se numa zona central e estratégica do país, características essenciais que revelaram desde cedo a importância do concelho. A primeira fortificação construída no topo, onde se situa hoje o Morro da Vila Medieval de Ourém, é de data incerta, embora nós sabemos que foi no século XII que de facto o castelo foi dotado com a atual forma que tem em triângulo, digamos assim. Portanto, sabemos que ele terá sido reconquistado por volta de 1136 por Dom Afonso Henriques, da antiga fortificação muçulmana pouco resta. No entanto, já no século XV ela é engrandecida com uma parte de residência, que é o Paço ou Palácio dos Condes de Ourém, por intervenção do 4º Conde de Ourém. O paço e os torreões logo imediatamente à frente são em estilo italiano, do século XV, o que é, portanto, algo único no nosso país. No interior do castelo está a antiga cisterna medieval. O abastecimento de água era fundamental para a população local. A época medieval já nos habituou a misticismo, a superstições e também a lendas. E terá esta um fundo de verdade? O Ourém perde-se nas brumas do tempo. Há uma lenda que tenta atribuir à princesa Oriana, à princesa Fátima, Fátima ser um nome muçulmano, após ter-se casado e ter sido convertido ao catolicismo, terá mudado o nome para Oriana e ter, portanto, ficado assim o nome de Fátima e de Ourém, Fátima que ainda hoje pertence, portanto, ao concelho de Ourém, e ter ficado essa dupla faceta desta personagem, assim nos dois nomes das duas terras. O Terreiro de Santiago tem atualmente uma estátua dedicada a Dom Nuno Álvares Pereira, terceiro Conde de Ourém.
Outrora, teria existido aqui uma capela desaparecida com o terremoto de 1755. A vila medieval depois foi crescendo fora de muralhas, portanto temos todo o casario a toda a volta, esta parte aqui assim mais militar e depois a parte imediatamente adjacente, mais civil e religiosa, com destaque também para a antiga colegiada de Orém, hoje a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Misericórdia, que foi também uma das primeiras, terá sido uma das primeiras colegiadas de Portugal, também com data de fundação do século XV. No piso inferior da igreja está a cripta e o túmulo do quarto conde de Orém. Pelo Burgo encontramos pequenos percursos onde a calçada medieval nos remonta para o passado. A fonte gótica acredita-se que é a segunda deste estilo em Portugal, construída por volta de 1496 por Dom Afonso, quarto conde. Bem perto está a porta da vila. Mais a sul fica situada a Porta de Santarém. Apresenta uma placa datada do século XVII e o brasão medieval de Orém. O Pelourinho ostenta as armas da vila, é datado de 1620. A Rua Antiga da Judiaria guardou nas fachadas marcas dos judeus que aqui passaram antes da sua expulsão do nosso país. Ao viajarmos por entre as vielas, encontramos espaços como o Largo do Jardim de Santa Teresa, figura lendária da terra. Aqui ainda se preserva uma pequena muralha medieval e, bem perto, uma janela manuelina. Como vê, Orém reserva em si pequenas maravilhas, agora desvendadas por nós. A Oxaria do Conde situa-se na antiga prisão, construída antes de 1755. Há artes e saberes, ofícios e costumes que marcam o passado de qualquer lugar e os orienses mantiveram a tradição. Os produtos que chegam até nós reservaram os sabores originais de uma região muito antiga. Aqui são apresentados numa taberna medieval. Oxaria significa despensa real, local onde era armazenada a comida e os mantimentos da Casa Real. É tempo de rever a nossa cronologia e embarcarmos na idade contemporânea. O Concelho de Orém é um concelho que está situado bem no centro de Portugal, perto, com acesso privilegiado através da A1, a principal eixo rodoviário do nosso país, em Fátima. É um concelho que tem 416 km², 13 freguesias e 45 mil habitantes. Em termos genéricos, é este o posicionamento do concelho. É um concelho que é marcado, tem assimetrias grandes, tem uma parte sul mais vocacionada para o turismo, onde está integrado Fátima, a sede do concelho, o Castelo de Orém, e uma parte norte mais vocacionada para a área empresarial, em que muitas pequenas e médias empresas têm proliferado. O centro da cidade mostra a dinâmica habitual do urbanismo dos nossos dias. Os jardins pintam-no com cores vibrantes. Os passos do concelho tiveram funções entre 1875 e 2009. Agora alia a memória com a modernidade. É denominado por Passos de Memória. O território verde abunda e bem acompanhando as paisagens da nossa aventura. No Parque Natural do Agroal está a maior nascente do Rio Nabão, afluente do Rio Zézer. Aqui pode ter momentos de relaxamento e um encontro com a natureza em estado puro. Um local de grande biodiversidade com interesse geológico e arqueológico. O barulho agitado das águas refrescam e acalmam a alma dos visitantes. Um lugar que convida a um passeio com tempo e em família. O património verde mais na zona norte do nosso concelho, onde temos uma praia fluvial que é o Agroal, uma praia que é visitada no verão por milhares de pessoas, e também temos tido aqui alguma preocupação em melhorar não só os acessos, como também as próprias condições da praia. É uma praia com bandeira azul, isso penso que é importante também dizê-lo. É um pequeno paraíso situado entre montes. Temos também um projeto aprovado que é um passadiço de cerca de 2 km entre o chamado Parque Aventura e o estacionamento que existe a 2 km do Agroal e o Agroal, ao longo da Ribeira. Vamos continuar e dar a conhecer a história que marca sem dúvida
esta terra. Os museus preservam a história e a identidade de um concelho. O Museu Municipal de Ourém, Casa do Administrador, é o lugar ideal para nos contextualizar e sabermos mais deste território. Artur Oliveira Santos é uma das figuras centrais das aparições de Fátima. Aqui, interrogou e alojou as 3 crianças junto da sua família. Republicano, jornalista e escritor, fundou 2 jornais alusivos à República. As pessoas podem começar aqui pela Casa do Administrador, localizada mesmo no centro da cidade de Ourém, a antiga Vila Nova de Ourém, e que dá todo um contexto histórico, cultural e de visita. A pessoa tem primeiro ali embaixo uma apresentação sobre o concelho, sobre aquilo que pode visitar ou passar pelo nosso território, as características e a singularidade do território de Ourém e de Fátima. Depois, ao subir aqui para o primeiro piso, encontra este espaço que faz uma interpretação de um contexto social, político e económico muito sucinto a esse ano, 1917, e aos 3 residentes de Fátima que estiveram aqui onde nos encontramos. E depois passa uma parte seguinte, que é a exposição temporária, que nos dá um contexto dos pastorinhos de Fátima, mas sem aquela questão das aparições e das multidões, mais no contexto de não nos esquecermos que os pastorinhos, para além de videntes, foram também crianças. A ligação da cidade à freguesia de Fátima foi, desde então, mais importante. Um dos objetivos que nós temos neste mandato, é um desafio importante que temos pela frente, é trazer as pessoas que visitam Fátima, naturalmente, que possam também vir ao resto do concelho. E para isso temos que procurar encontrar aqui alguns laços de ligação a Fátima. E estes museus que nós temos aqui em Ourém fazem parte da história de Fátima. Ao falarmos do concelho de Ourém, é imprescindível falarmos da freguesia de Fátima. Aqui está posicionada a aldeia de Aljustrel, berço dos 3 pastorinhos, um local que emana história e, eu diria, alguma curiosidade. A casa dos irmãos Francisco e Jacinta dá a conhecer a humildade em que viviam. Encontra-se ainda o quarto onde os 2 nasceram e o cômodo onde Francisco acabaria por perder a vida. Em frente está a casa que os pais reconstruíram e ainda reserva mobiliário e pertences dos 2 videntes. A cerca de 200 metros está a casa de Lúcia, prima dos irmãos Marto. São milhares as pessoas que passam por aqui para conhecer onde viveram as crianças a quando das aparições. Um traço histórico e arquitetónico que mostra o aspecto que teriam as aldeias na região, mas pode visitar a Casa-Museu de Aljustrel, que ajuda a contextualizar a vida cotidiana da época. A Capelinha das Aparições no Santuário de Fátima foi o local da primeira aparição em 1917. Um local de profunda contemplação e oração. O espaço de culto é visitado por milhões de pessoas de todas as nacionalidades. O recinto tem uma atmosfera silenciosa, onde os fiéis se entregam muitas vezes ao sacrifício e à dor. Vêm cumprir promessas, ajudar entes queridos ou acender velas. A Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fátima ergue-se onde os pastorinhos brincavam no dia 13 de maio de 1917 e foram aqui sepultados. O edifício tem mais de 70 metros de comprimento e foi totalmente construído em pedra calcária da região. A Basílica da Santíssima Trindade é construída com a intenção de albergar mais fiéis. A imponência é inegável. Conta com 8.633 lugares. Um espaço religioso que emana paz e tranquilidade. À volta do santuário está o comércio. Pode levar as habituais lembranças, que também elas levaram a imagem de Fátima de mão em mão. A afluência dos fiéis a esta freguesia é acompanhada por alojamentos capazes e versáteis. O Consulata Museu Arte Sacra e Etnologia reúne uma vasta coleção de arte sacra portuguesa e de etnografia de vários países do mundo. É composto por a Sala da Natividade, com uma coleção de presépios e imagens da infância de Jesus. As peças variam entre o século XVI e a atualidade. A Sala da Paixão tem figuras relativas à paixão e morte de Cristo. Tem também paramentos
alfaias litúrgicas e oratórios. Noutro espaço, encontramos a Sala da Igreja em Missão, peças que realçam a participação portuguesa na época dos descobrimentos e agora com a missão diante de outras culturas e religiões. O espaço etnográfico tem uma invulgar coleção de objetos do cotidiano dos povos com quem os missionários têm contacto. Provêm da Amazónia, Quénia, Angola, Guiné, entre outros. A finalizar a visita está a Sala dos Pastorinhos. Expõe o carapuço do beato Francisco Marto, cedido pelo pai em 1956 e uma pedra do seu túmulo a quando da transladação para a Basílica. Este museu tem como objetivo relatar a história de Cristo e das missões. A gastronomia portuguesa já nos habituou a maravilhas de comer e chorar por mais. Orém confirma exatamente aquilo que lhe digo. O Pão dos Cardeais tem uma mesa rica e variada para lhe mostrar. Venha connosco porque os paladares são únicos, desde as entradas às sobremesas. Para começar a nossa magnífica degustação, encontramos folhadinho de queijo e temos a morcela em tosta de broa com azeite. Ou seja, começando aqui pela parte do folhado, temos aqui um queijo de mistura de vaca e ovelha que leva frutos secos, passando ali para a morcela em broa de azeite. É uma broa de milho amarelo que vai ao forno a tostar com azeite, leva tomilho também. A seguir, a morcela, que é bastante típica aqui da nossa região. Vamos começar os pratos principais pelo peixe. Temos lombos de bacalhau da Islândia, que são feitos no forno, com o nosso típico azeite. Aqui a particularidade neste prato vai para as migas, ou seja, nas migas nós tentamos recriar as migas que a minha avó fazia, ou seja, naquelas panelas de ferro fundido, presas na chaminé, não levam couve, levam selgas. O feijão é o feijão da velha, é um feijão típico aqui da nossa região. Temos broa de milho amarelo que torna as migas um pouco adocicadas. Agora na carne temos Costeleta de novilho açoriano. Cada naco destes de carne deve ter à volta de 350 a 370 gramas, o que o torna bastante suculento, saboroso, sem secar. Optamos por uma batata de puré, ou seja, uma batata duquesa. Para acompanhar este prato temos aqui os legumes salteados. Ao lado temos um guisadozinho de cogumelos. Este prato aqui, o carré de borrego com o puré de abóbora. Digamos que isto é um prato mais ousado. A carne é forte, tentamos aqui misturar algo doce e diferente. Fomos buscar a abóbora. Só a abóbora por si só achamos que não tinha consistência. Fomos ao oeste buscar a pera roxa. Mas ainda faltam as sobremesas. Podemos começar, se calhar, aqui pela trilogia, pelo manjar do rei. Temos um bolo, que é o nosso bolo de chocolate. Temos o apontamentozinho do morango, temos ananás e temos ali um pontozinho de canela. E depois, para terminar a trilogia, temos o sorvete de tangerina. O creme queimado é uma receita nossa, é o nosso creme queimado, leva o açucarzinho torrado por cima e quando o açúcar está a torrar, ou seja, ainda está em caramelo, leva este crumble por cima. E para acompanhar estes belos pratos temos o vinho. Medieval de Orém, um vinho com séculos de existência. Quebradas do Castelo é um vinho que é cultivado nas encostas do castelo, é um vinho de mesa muito regular. Este vinho é um colheita tardia, ou seja, as uvas já são colhidas quase em passas, que acompanha muito bem com as sobremesas. A cultura e as artes é uma parte integrante do concelho. O mestre Roberto Chichorro está em Portugal desde 1986, mas nasceu em Moçambique. E é de lá que traz raízes e inspiração. Eu acho que é aquelas coisas que a gente vai criando desde pequeninos. Nós somos um armazém dessas coisas. Armazém do sonho. O meu armazém é o grande sonho da vida. E desde pequenino que sonhava, depois com os pássaros, criei pássaros, fui passarinheiro e fiz assim uma série de coisas na vida. E isso tudo foram ficando como pilares de memória. E da minha terra tenho a cor. Cor que é, sem cor lá não se faz coisa nenhuma, né? E a cor existe em nós e pronto, e a interpretação da vida, tudo aquilo é muito trepidante, é muito calor, é muito vibrante e é tudo isso que eu conservo, não é? E a grande paixão pelas pessoas,
pelo mundo, pela vida. Depois de instalado em Lisboa, foi através de um convite que descobre Ourém. Eu sou amigo do Sérgio Ribeiro e de uma senhora chamada Odete Peixoto. E ela que me desafiou um dia, disse, olha, para nós ir em Ourém, o Sérgio vive em Ourém, está a fazer formar uma cooperativa. Inscrevi-me lá para ser também sócio fundador da cooperativa. Era o Saramago, era o Sérgio Ribeiro, uma série de pessoas, pronto, e pessoas. E formamos a galeria. Eu comecei a vir cá os fins de semana, porque havia muitos eventos. Eu disse, sou farto de cidades, carros à porta, cafés, e se a gente viesse para aqui? Arranjamos uma ruína, reconstruímos e vínhamos morar para aqui, uma velhice calma e tranquila. O Memorial à República, situado na Praça Dr. Vitorino Carvalho, é uma escultura da sua autoria. Aceitou o desafio proposto na referência aos 100 anos da República em Portugal. A galeria acolheu a exposição com o tema Fé, Olhar sobre o Sagrado, do fotógrafo Eduardo Gageiro. Podem encontrar aqui várias manifestações de fé, de várias religiões. Isto foi fotografado, sei lá, em 20 países talvez, e foi fotografado de uma maneira isenta. Eu não pratico nenhuma religião, mas quis manifestar os sentimentos das pessoas que acreditam da maneira mais, mais digna possível. Não tomei qualquer partido e fiquei profundamente sensibilizado realmente como é que as pessoas expressam a sua fé. Fotografei Fátima durante 30 anos, talvez. Por exemplo, fotografias que eu fiz na Índia, fotografias que eu fiz no Iraque, na altura do bloqueio. Sabe que a fotografia que eu gosto, a fotografia que eu sinto, faço a redundância, tem que ser feita com o coração, não pode ser um simples documento. Eu procuro sempre, para além do documento e da forma, ter sentimentos. As solenidades da Via Sacra, evocando a Paixão de Cristo, são importantes manifestações religiosas vividas pelos fiéis católicos. É integrada numa Semana Santa, uma semana que diz muito aos católicos, diz muito também aos orienses, e é uma produção que me parece que merece ser vista. Recria a Via Sacra ao longo da vila medieval, desde a zona da Sé, da Colegiada, até ao castelo onde termina. A recriação começou pela última ceia de Jesus Cristo e os seus apóstolos. De Judas esperou-se a frustração e o arrependimento. Após a condenação de Jesus, seguiu para o Calvário. O encontro com a sua mãe foi pautado com enorme emoção do público que rodeava as ruas da vila medieval. Caiu 3 vezes e foi crucificado. As condições muitas vezes revelaram-se adversas e difíceis. É um sacrifício, realmente, e este ano foi mais devido ao tempo. Mas é mensagem transmitida, mensagem cumprida, deve ter sofrido muito mais do que isto. É preciso, de facto, ter fé, acreditar E as emoções são mesmo verdadeiras? De facto são. De facto é preciso ter muita fé para representar isto. Ourém é um concelho de preservação histórica, onde a cultura das suas gentes está marcada ao longo da região. Vemos em si memórias dos antepassados de tempos gloriosos e de conquistas e de superação com a fé. Chega aos nossos dias com inovação e prosperidade, sempre com um olhar no futuro. Eu convido todos a que nos possam visitar, não só para esta Via Sacra, mas também para as festas da cidade que correm em junho, como para a Feira de Santiria que corre em outubro e também para a época do Natal. E eu convido toda a gente, todas as pessoas a virem até ao nosso Concelho de Ourém, a usufruir da beleza natural do Concelho e desfrutarem de tudo aquilo que nos envolve. O Pontos Cardeais de hoje chegou ao fim. Deixamos o convite para conhecer uma terra com gente simpática, com boa mesa, paisagens deslumbrantes e um património histórico que vale a pena descobrir. Nós já fizemos tudo isto. Agora é sua vez.